Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria e profundo respeito que compartilho com vocês hoje uma mensagem transformadora, repleta de ensinamentos e sabedoria divina. Nossa jornada espiritual é repleta de desafios e provações, mas é também através dessas experiências que encontramos as maiores oportunidades de crescimento e amadurecimento na fé. As palavras que proferimos têm um poder imensurável. Elas podem curar ou ferir, incentivar ou desencorajar, construir ou destruir. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a importância de controlar nossa língua e usar nossas palavras com sabedoria. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." Este versículo nos lembra que nossas palavras têm consequências profundas e duradouras. Hoje, vamos explorar 5 mensagens poderosas que podem mudar a sua vida definitivamente. Essas mensagens são baseadas na palavra de Deus e nos ensinam como usar nossas palavras para glorificar o Senhor, edificar uns aos outros e caminhar em fé e obediência. Vamos refletir sobre a importância de mantermos uma postura positiva, mesmo em meio às tribulações, e como a intimidade com Deus é a chave para uma vida cristã vitoriosa. Através das histórias bíblicas e dos ensinamentos de Jesus, aprenderemos a encontrar alegria nas provações, a agradecer pelas bênçãos passadas e a profetizar a vitória sobre nossos desafios. Vamos também abordar a necessidade de pedir sabedoria a Deus e de manter nossa língua sob controle para que nossas palavras sejam sempre uma fonte de vida e não de destruição. Que esta mensagem toque profundamente o seu coração e renove sua mente, fortalecendo sua caminhada com Deus. Que possamos juntos, como o corpo de Cristo, edificar uns aos outros, amar com sinceridade e caminhar sempre em união, fé e amor. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesta jornada espiritual, guiando-nos e capacitando-nos a viver de acordo com sua vontade perfeita. Amém. O poder das palavras é uma força crucial em nossa vida. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras carregam um imenso poder. Podem curar ou destruir, incentivar ou desencorajar, fortalecer ou derrubar. Muitas vezes, relacionamentos são arruinados, famílias são desfeitas e carreiras são prejudicadas devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de alguém por causa das palavras ditas a ela. Dada a magnitude do poder das palavras, precisamos escolhê-las com cuidado e responsabilidade. No entanto, ninguém consegue domar a língua sozinho, necessitamos da ajuda de Deus. Todos nós enfrentamos tribulações e aflições da vida. A tendência humana é verbalizar seus sentimentos, frequentemente na forma de reclamações, murmurações e blasfêmias. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, lemos: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações." A alegria em meio às provações pode parecer contraditória, mas ao caminhar na fé, entendemos que essas provações nos preparam para o próximo nível de nossa jornada. Elas são um processo de amadurecimento para receber algo maior que Deus está preparando. Existe um tesouro nas provações. Quando enfrentamos lutas e problemas, devemos profetizar: "Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação." Sempre haverá algo bom a ser encontrado, com a ajuda de Deus, nesses períodos de desafio. Nessas situações, devemos aprender a agradecer pelo que Deus já fez, em vez de focar nos problemas. Considere a história de Davi enfrentando Golias. Davi não se concentrou na grandeza do gigante, mas das grandes obras que Deus já havia realizado em sua vida. Ele disse: "Já matei um leão e um urso. Quem é este Golias?" Lembrar das vitórias passadas nos fortalece para enfrentar nossos desafios presentes. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é dito: "Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel,
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Nunca diga, não há saída, por isso é demais para mim. O que proclamamos com nossa boca pode nos enfraquecer ainda mais. Em vez disso, diga como está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca nos abandona. Podemos atravessar qualquer deserto com Jesus. Precisamos usar nossas palavras como aliadas, não como inimigas. Muitas vezes, falamos mais sobre o que o inimigo está fazendo do que sobre o que Deus está operando em nossas vidas. Devemos falar de fé, não de medo. As palavras são poderosas e podem liderar anjos para nos ajudar ou liberar medo, trazendo ainda mais problemas. Precisamos liberar nossa fé através das palavras e da oração. Não podemos falar de fé e, em seguida, falar de medo, pois uma palavra anula a outra. Podemos até discutir nossos problemas, mas sempre com propósito e buscando conselho. Não é saudável falar dos nossos problemas incessantemente. Após compartilhar um problema, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle. Peça sabedoria a Deus sobre o que dizer e o que não dizer. Em Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, está escrito: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá algo do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando passarmos por provações, devemos procurar o tesouro escondido nelas e ser alegres, como a palavra nos ensina. Mesmo que tenhamos errado e pedido perdão com arrependimento sincero, Deus nos perdoa. Contudo, Ele pode nos manter no problema por um tempo para nos ensinar. Como diz na passagem, ter duplo ânimo, fé e incredulidade não caminham juntos. Oramos e profetizamos em nossa vida diante de amigos cristãos, e logo depois murmuramos com amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um exemplo bíblico de como agir em tempos de provação é Jesus. Ele falou pouco durante seus momentos de maior aflição. Em Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7, lemos: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a boca. Em João, capítulo 14, versículo 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus, sob intensa pressão, escolheu o silêncio para não expor seus sentimentos. Ele estava em uma batalha mental e emocional, mas decidiu manter a boca fechada para não dar munição ao inimigo. Às vezes, entregamos nossas bênçãos ao não controlarmos nossa língua. Quando em provação, devemos pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Se estiver difícil, peça a Deus que coloque palavras edificantes em sua boca. Existe um ditado que diz que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. O silêncio e a sabedoria ao falar são fundamentais para nossa existência. Nossa boca deve proferir palavras que edifiquem e encorajem. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos ter cuidado até no que falamos sobre nosso testemunho de vida e o que Deus tem feito em nós. Dependendo de como falamos, podemos piorar a situação do próximo, mesmo com boas intenções. Em Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2, lemos: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer.
Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo bom, não devemos anunciar. Tudo o que fazemos deve ser para o Senhor e, se possível, em segredo. Precisamos de sabedoria para falar apenas o necessário. Em Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10, está escrito: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. As maiores dificuldades vêm da nossa boca, murmuração, reclamação e palavras negativas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, lemos: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavras positivas e de fé edificam, medo e negatividade nos derrubam e afetam negativamente os outros. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 3, diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo de Israel, ao sair do Egito rumo à terra prometida, é um exemplo do que não fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. No capítulo 16, estavam famintos. No capítulo 17, sedentos. Nunca estavam satisfeitos e sempre encontravam motivo para reclamar. Conhece alguém assim? Em Números, capítulo 21, versículos 4 e 5, diz: partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo de Israel precisava de maturidade espiritual, não de milagres. Sem maturidade, dependeremos de milagres constantes. Deus não quer bebês na fé, mas pessoas maduras. Um coração ranzinza reclamará até dos milagres. Em Números, capítulo 21, versículo 6, diz: então o Senhor enviou serpentes venenosas, morderam o povo, e muitos morreram. Isso ilustra as consequências da murmuração. Reclamação atrai problemas. Em Números, capítulo 21, versículo 7, diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Aproximadamente 23.000 pessoas morreram para que o povo percebesse seu erro. Deus não deseja fiéis que murmuram e reclamam. Focar nas palavras negativas impacta negativamente nossas vidas e as dos outros ao redor. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz: o falador fere como golpes de espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Em Mateus, capítulo 12, versículos 33 e 34, diz: considerem uma árvore boa e seu fruto será bom, ou considerem uma árvore ruim e seu fruto será ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras!
Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O que está em nosso coração em abundância sai pela boca. Em Mateus, capítulo 12, versículos de 34 a 37, diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens terão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. As palavras que proferimos têm um impacto profundo. Devemos usar a sabedoria e falar apenas o que edifica. Evite conversas ociosas e palavras sem propósito. Se puder, anote e coloque em um lugar visível em sua casa como lembrete. 1. Pare de murmurar e reclamar. 2. Use sua boca para glorificar a Deus e edificar as pessoas. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. 4. Ouça mais e fale menos. 5. Peça sabedoria a Deus para saber o que dizer. 6. Dê sua opinião apenas se for solicitado e de maneira edificante. 7. Evite conflitos e discussões desnecessárias. Espero que esta mensagem toque seu coração. Unamo-nos como corpo de Cristo, edificando uns aos outros, amando e renovando nossas mentes à luz da palavra de Deus. Assim, tornamo-nos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, oro por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo neste dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri para me libertar deste mal e para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de ti. Muitos de seus filhos hoje sofrem desse mal e sabedoria, Senhor, e que hoje seja um recomeço em suas vidas no que diz respeito às palavras que pronunciam. Que esta mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A intimidade com Deus é a chave para a verdadeira mudança de vida. Em Salmos, capítulo 27, versículo 5, diz: Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa, a intimidade com Deus. O relacionamento mais profundo que podemos ter é com Deus. Quanto mais íntimo esse relacionamento, maior é a nossa força contra os inimigos de nossa alma. Deus deseja criar um relacionamento próximo, amoroso, poderoso e íntimo com cada um de nós. Ele quer ser nosso melhor amigo, confidente e apoio. O cristianismo não se resume a ir à igreja semanalmente, é sobre criar uma comunhão verdadeira. Em Marcos, capítulo 12, versículo 30, está escrito: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Para amar a Deus, precisamos conhecê-lo profundamente. Para uma mudança radical em nossa vida, precisamos criar intimidade com Deus. Quando criamos essa intimidade, apaixonamos-nos verdadeiramente por Ele e cumprimos o primeiro mandamento. A primeira chave para criar intimidade com Deus é a verdade. Assim como um casal em início de namoro compartilha tudo sobre si, devemos ser verdadeiros com Deus. Ele já nos conhece profundamente, mas deseja que compartilhemos nossos sentimentos e fraquezas. A segunda chave é o tempo. Não podemos criar intimidade com alguém sem dedicar tempo. Devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a Deus, através da oração, leitura e meditação da Sua Palavra. Costumo começar meu dia com devoção, lendo um capítulo da Bíblia e orando. Durante o dia, medito sobre a passagem lida. À noite, faço minha oração e medito novamente na Palavra.
Quanto mais buscamos a Deus, mais sede de sua presença temos. Para uma real mudança, Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Se damos mais atenção a outras coisas ou pessoas, Deus não está em primeiro lugar. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar para realizar qualquer coisa de forma correta. Existe um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Se somos infelizes em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Jesus é o maior exemplo de intimidade com o Pai. Ele não tinha problemas com o inimigo, pois passava muito tempo em comunhão com Deus. Precisamos seguir seu exemplo, investindo tempo na presença de Deus e buscando conhecê-lo em espírito e verdade. Isso requer oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em João, capítulo 10, versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir a voz do nosso pastor, precisamos estar em constante comunhão com ele. Abrir nosso coração e deixar Deus trabalhar em todas as áreas de nossa vida é fundamental. Para desfrutar do melhor de Deus, precisamos investir tempo e esforço em nosso relacionamento com ele. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Devemos buscar a face de Deus, não apenas suas bênçãos. Em Salmos, capítulo 27, versículo 4, diz: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Buscar a face de Deus é essencial para uma vida de verdadeira intimidade. Em Salmos, capítulo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A habitação e comunhão com Deus são fundamentais para nossa segurança e paz. Em Salmos, capítulo 31, versículo 20, diz: no abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Meu verdadeiro encontro com Deus começou em julho de 2017. Em pouco mais de 2 anos, minha vida foi transformada de forma sobrenatural. Essa transformação se deve à intimidade que desenvolvi com o Senhor. Deus deseja relacionar-se intimamente com todos os seus filhos, mas cabe a nós buscar essa intimidade. Em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, lemos sobre Marta e Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas, enquanto Maria escolheu a única coisa necessária: estar aos pés do Senhor. Precisamos priorizar nosso tempo com Deus. Quanto mais perto chegamos dele, maior será nossa intimidade e mais gratificante será nossa vida. Senhor amado e misericordioso, colocamo-nos em sua santa presença neste momento. Peço, Pai, que através desta mensagem, meus irmãos e irmãs em Cristo compreendam que para uma verdadeira mudança de vida é necessário criar intimidade contigo. Na minha vida, quanto mais me aproximei de ti, mais graça recebi e mais minha vida foi transformada. Que eles usem as chaves da verdade e do tempo para um relacionamento verdadeiro contigo. Que hoje seja um divisor de águas da vida de cada um deles e que sua vontade prevaleça. Toque corações, Senhor, transforme vidas e que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Que seu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos falar sobre como descobrir seu propósito. Em João, capítulo 15, versículos de 1 a 2, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Deus tem um plano para cada um de nós.
Ele nos criou com um propósito específico. Quando estamos alinhados com esse propósito, encontramos paz e clareza. Existem propósitos específicos e universais. Amar uns aos outros é um propósito universal. No entanto, ensinar, cantar ou desenvolver uma profissão específica são propósitos individuais. Muitos cristãos ainda não descobriram seu propósito de vida. Vivem tentando descobrir, mas há um princípio imutável na palavra de Deus que pode ajudar. Em João, capítulo 15, versículo 8, diz: "Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos." Glorificar a Deus é dar frutos. Em João, capítulo 15, versículos de 1 a 2, Jesus diz que somos ramos conectados à videira. Quando damos frutos, somos podados para dar ainda mais frutos. As provações da vida não vêm para nos destruir, mas para nos limpar e fazer crescer. A palavra de Deus é a tesoura que poda. Quanto mais nos expomos à palavra, mais fé e clareza temos. O segredo para frutificar está em uma palavra: permanecer. Em João, capítulo 15, versículo 4, Jesus diz: "Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês." Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permanecer em Jesus é essencial. Ele é a videira que nos alimenta. Se permanecermos nele, daremos muito fruto. Se você permanecer em Jesus e suas palavras permanecerem em você, pode pedir o que quiser e será concedido. Quando estamos conectados a Jesus, nossos pedidos alinham-se com a vontade dele. Nosso trabalho é permanecer e Deus cuidará do resto. Em João, capítulo 15, versículo 7, diz: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido." O fruto da videira é a alegria. A alegria é a evidência de que estamos glorificando a Deus. Se onde você passa as pessoas não se sentem mais felizes, você não está frutificando. Mesmo em meio às dificuldades, podemos escolher levar alegria aos outros. O inimigo tenta nos fazer desistir, mas devemos permanecer. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, "Eu sou a videira, vocês são os ramos." Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A tristeza é uma opção. Podemos escolher reagir com fé e alegria, mesmo nos dias difíceis. Senhor amado e misericordioso, oro por todas as pessoas que ouvem esta mensagem. Muitos perguntam a Ti constantemente qual é o propósito de suas vidas. Que entendam que, para descobrir seu propósito, precisam permanecer conectados a Jesus, a videira verdadeira. Que esta palavra toque profundamente seus corações e os ajude a permanecer em Ti. Em nome de Jesus, amém. Em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jesus nos convida a encontrar descanso nele. Precisamos aprender a lidar com as preocupações e descansar em Deus. Muitas vezes, nossas mentes e almas estão cansadas, mesmo quando nosso corpo está descansando. A verdadeira paz vem ao entregarmos nossas preocupações a Deus. Em Salmos, capítulo 94, versículos 12 e 13, está escrito: "Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá." Devemos manter a calma e confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. A ansiedade e preocupação não resolverão nossos problemas. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6,
diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, está escrito: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Precisamos viver uma vida de paz, sem deixar que as preocupações e problemas nos perturbem. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Devíamos buscar essa paz que Jesus nos oferece e mudar nossa postura em relação à vida. Senhor amado, estamos aqui em oração, buscando Tua face. Estamos cansados da mente e da alma, e precisamos entregar nossas preocupações a Ti. Perdoe-nos pela nossa ingratidão e falta de fé. Ajude-nos, através do Espírito Santo, a acalmar nossos corações aflitos. Queremos viver a vida que Jesus morreu para nos dar, uma vida de paz e descanso em Ti. Assim oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, precisamos cumprir seus princípios. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus pode mudar nossa realidade hoje, mas precisamos entender e praticar seus princípios. Jesus nos ensinou a importância da educação e transformação da mente. Ele priorizou ensinar e transformar mentalidades em vez de operar milagres. Em Tiago, capítulo 3, versículo 2, está escrito: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Guardar a língua é essencial para uma vida alinhada com Deus. Devemos alinhar nossas palavras com o que Deus tem para nós. Em Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 12, lemos sobre o poder da língua e como devemos controlá-la. Precisamos ser uma fonte de bênçãos, não de maldições. Cumprir os princípios bíblicos libera as promessas de Deus em nossa vida. Em Lucas, capítulo 4, versículo 36, diz: todos ficaram maravilhados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos dão ordens com autoridade e poder, e eles saem. Jesus tinha autoridade em suas palavras. Precisamos usar nossas palavras para abençoar, edificar e profetizar vida. Chegou o tempo de vivermos o Evangelho e controlarmos nossa língua. Em Tiago, capítulo 3, versículo 5, está escrito: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em Tua santa presença. Oramos sobre o poder das palavras e a importância de controlar a língua. Este princípio imutável trouxe mudanças significativas em minha vida. Que meus irmãos e irmãs entendam isso e apliquem em suas vidas, recebendo as promessas de Deus. Que hoje haja uma verdadeira mudança em suas vidas e que vivam segundo o plano perfeito de Deus. Assim oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.